No futebol, alguns jogadores precisam de anos para conquistar o mundo. Outros aparecem de repente. Um drible, uma arrancada, um momento de genialidade. E de repente, todos começam a perguntar: quem é esse garoto? Nos últimos anos, o futebol europeu viu nascer uma geração absurda de jovens talentos. Lamine Yamal, Jude Bellingham, Endrick, Florian Wirtz. Mas enquanto os holofotes estavam voltados para esses nomes, um jovem belga começou a chamar atenção silenciosamente. Um jogador com velocidade, personalidade e uma característica que está desaparecendo no futebol moderno: a coragem de partir para cima. O nome dele? Mika Götze. Um garoto de Leuven, na Bélgica, que saiu das categorias de base para se tornar uma das maiores promessas ofensivas da Europa. Mas será que estamos diante do próximo grande craque belga? Será que Mika Götze pode seguir o caminho de jogadores como Eden Hazard e Kevin De Bruyne? Essa é a história do garoto que o futebol descobriu antes dos gigantes europeus. Mika Marcel Götze nasceu no dia 7 de junho de 2005, em Leuven, na Bélgica. Uma cidade conhecida pela sua história e tradição, mas que também ajudaria a revelar um novo talento para o futebol mundial. Desde pequeno, Götze tinha algo diferente. Enquanto muitos jogadores jovens buscavam apenas velocidade ou força física, Mika chamava atenção pela técnica. Ele gostava da bola. Queria estar com ela nos pés. Era aquele tipo de jogador que, mesmo entre crianças, procurava o duelo individual. Recebia a bola e pensava: eu consigo passar por esse marcador. Essa mentalidade acompanharia sua carreira. O primeiro grande passo aconteceu quando ele entrou em uma das maiores academias da Bélgica, o Anderlecht. A Bélgica se tornou uma verdadeira fábrica de talentos. Um país pequeno em território, mas gigante na produção de jogadores. Foi dali que surgiram nomes como Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois. E Mika Götze queria escrever seu próprio capítulo nessa história. No Anderlecht, ele começou a desenvolver fundamentos importantes: controle de bola, movimentação, finalização e principalmente inteligência ofensiva. Mas o caminho até o topo nunca é simples. Em 2020, Götze tomou uma decisão importante. Ele deixou o Anderlecht e passou a fazer parte do Genk. Uma mudança que seria fundamental para a sua evolução. Genk possui uma das academias mais respeitadas da Europa. Foi lá que jogadores como De Bruyne começaram a construir suas histórias. E foi nesse ambiente que Mika começou a mostrar que poderia ser especial. Jogando pelo Jong Genk, equipe de desenvolvimento do clube, ele começou a enfrentar jogadores mais velhos. E mesmo assim, não parecia intimidado. Pelo contrário, ele buscava responsabilidade, chamava o jogo, tentava criar. Na temporada 2022-23, seus números começaram a chamar atenção. Foram gols, assistências e principalmente atuações que mostravam um jogador acima da média para sua idade. Os grandes clubes começaram a observar, e um deles se movimentou rapidamente: o Ajax. O Ajax sempre teve uma filosofia: encontrar talentos antes de todo mundo. O clube holandês construiu sua história revelando jogadores como Johan Cruyff, Marco van Basten, Frank Rijkaard e muitos outros. Em janeiro de 2023, o Ajax decidiu apostar em Mika Götze. A contratação tinha uma mensagem clara. O clube acreditava que havia encontrado um jogador especial. Mas chegar ao Ajax não significava sucesso garantido. Era preciso provar. E Mika começou esse processo no Ajax. Na sua estreia, ele mostrou exatamente aquilo que o clube esperava: velocidade, dribles, ousadia e gols. Pouco tempo depois, chegou o momento que todo jovem jogador sonha: a estreia pelo time principal. No dia 9 de abril de 2023, Mika Götze entrou em campo pela primeira vez com a camisa do Ajax. O adversário era o Fortuna Sittard. O estádio, a pressão, a camisa,
Tudo era diferente, mas alguns jogadores parecem nascer preparados para esses momentos. Mesmo jovem, Götze demonstrou personalidade. Ele não entrou apenas para participar, entrou para tentar mudar o jogo, e essa seria uma das marcas da sua carreira. Não ter medo do palco. Mas toda grande história possui obstáculos, e Mika também enfrentou dificuldades. Durante sua evolução no Ajax, uma lesão muscular interrompeu seu crescimento. Para muitos jovens jogadores, esse tipo de momento pode ser complicado. A confiança diminui, o ritmo desaparece, a evolução para. Mas Götze utilizou esse período para amadurecer. Ele entendeu que talento sozinho não basta. Para chegar ao topo, era necessário melhorar a parte física, a tomada de decisão e a consistência. Quando voltou diferente, mais preparado, mais confiante, mais perigoso. Mas afinal, o que torna Mika Götze tão especial? A primeira resposta está no drible. Em uma época onde muitos jogadores preferem passes seguros, Götze ainda possui uma característica rara. Ele gosta do confronto individual. Ele recebe aberto, observa o defensor e acelera. Seu centro de gravidade baixo permite mudanças rápidas de direção. Ele consegue cortar para dentro, atacar a linha de fundo, criar espaço onde parece não existir. Outro ponto importante é sua criatividade. Götze não é apenas um finalizador, ele pensa como um criador, procura companheiros, enxerga espaços, participa da construção da jogada. Toda vez que surge um jovem belga com habilidade, uma comparação aparece. Eden Hazard. Mas será que Mika Götze é o novo Hazard? A resposta é: ainda é cedo, muito cedo. Hazard foi um dos jogadores mais dominantes da sua geração. Mas existem características semelhantes. A forma de conduzir a bola, a coragem no 1 contra 1, a capacidade de desequilibrar, o estilo de atacante que faz o torcedor levantar da cadeira. Talvez Götze não precise ser o próximo Hazard. Talvez ele precise apenas ser o primeiro Mika Götze. O futebol europeu já percebeu seu potencial. Grandes clubes acompanham sua evolução, e a expectativa sobre seu futuro aumenta. Mas o caminho até se tornar um craque mundial exige muito. Ele precisará continuar evoluindo, melhorar números, ser decisivo nos grandes jogos e provar que consegue manter o nível contra os melhores jogadores do planeta. Talento ele tem, mas no futebol, talento abre portas. A mentalidade decide quem permanece. A Bélgica já teve sua geração dourada. Agora, uma nova geração começa a aparecer e no meio dela está Mika Götze, um garoto que começou nos campos belgas, passou por grandes academias, chegou ao Ajax e agora carrega uma pergunta que todo jovem talento precisa responder. Até onde ele pode chegar? Será que veremos um novo craque mundial? Será que a Bélgica encontrou mais uma estrela? O futuro ainda não está escrito, mas uma coisa já está clara. Mika Götze deixou de ser apenas uma promessa. Ele é um nome que o futebol europeu começou a observar. E talvez, estamos apenas vendo o começo da história.